Bom dia, eu vou falar sobre a habitação de interesse social e o espaço de brincar. É uma análise do residencial Jackson Lago. Aqui é a contracapa e o sumário. E começando pela introdução, falar um pouco desse contexto da habitação de interesse social, que é um programa de governo que, muitas vezes, buscando atender o máximo de famílias possível, acaba reduzindo os gastos e deixando de lado o brincar em prol do morar. Então, a criança costuma ser deixada de lado em todo esse panorama da adaptação de interesse social, porque se prioriza outras questões e brincar é um direito garantido pela ONU desde 1959. Então, quando se fala de espaço de brincar, é mais do que lazer, é um direito, faz parte da saúde e do desenvolvimento da criança, por isso é algo a ser levado em consideração. E aqui eu vou fazer um estudo do residencial Jackson Lago, aqui é a localização dele, ele fica próximo à Avenida Quarto Centenário, ali perto da Bandeira Tribuse, no bairro Fé em Deus. Aqui eu fiz um estudo das camadas naturais do residencial. Primeiro é a insolação. Mostrei aqui como que as sombras se comportam ao longo do dia, de acordo com essa maquete 3D aqui já referenciada, que mostra como o espaço fica sombreado em diferentes horários do dia. Então, às 8 horas já tem mais sombra, ao meio-dia, logicamente, vai ter menos, porque o sol está a pino. E aqui às 3 e às 5 horas da tarde, que é justamente o horário que as crianças brincam mais, então já tem mais sombra pelas vias do residencial. Então o espaço fica apto para brincar, só não tem aparelhos voltados para isso, espaços voltados para isso. Aqui na direita é um estudo da ventilação, né, o percurso predominante da ventilação. Agora um pouco sobre a vegetação, que em sua maioria é herbácea, né, são é, espaços com grama, com algum capim, mas poucas árvores de grande porte, de fato. Tem essas árvores arbustivas, como eu mostrei aqui na imagem, e essa grande mangueira que fica ali próximo à quadra do residencial. Mas poucas árvores sombreando, de fato, o restante do residencial. Um pouco agora sobre as camadas culturais, mostrando os aparelhos educacionais em volta, assim, na região. Então, temos bastante escolas ao redor. A mais próxima delas aqui é a Web Moranguinho, que fica aqui não muito distante. Aqui um pouco sobre as camadas culturais ainda, a questão da recreação ativa, o que que tem de praça e playground aqui perto. E recentemente foi feita uma urbanização ali na Avenida Quarto Centenário, que conta com vários aparelhos, tem vários playgrounds, pista de skate, quadra também, tem uma creche lá, que eu até mostrei no mapa anterior. Então, tem bastante aparelho de brincar ao redor, só não é tão perto. Aqui, a respeito do transporte, as paradas de ônibus ficam mais distantes, principalmente para uma criança que vai caminhando com a mãe, é uma distância considerável. O ponto de ônibus mais próximo, ele fica na Avenida Getúlio Vargas. Então, é um trajeto a ser considerado, né? É distante, principalmente para uma criança. Aqui, a segurança, o que que temos de delegacia de pontos de policiamento ao redor. Lá na Avenida Quarto Centenário, como eu falei, houve uma urbanização que aconteceu ali e foi disposto um batalhão Tiradentes da Polícia Militar e um distrito de Polícia Civil. Então, fica relativamente próximo aqui e também tem outras delegacias aqui embaixo. E o outro mapa do meu estudo de camadas culturais é o mapa de riscos, que o que que ao redor do residencial tem que pode ser um risco para a saúde ou para a vida das crianças. E eu dividi aqui entre 4 riscos, que é o risco de queda, o risco de atropelamento, o risco de contaminação e o risco de afogamento. Então, marquei aqui no mapa que tem o risco de atropelamento por toda a via, praticamente, porque é uma via que os carros passam em alta velocidade sempre, e isso pode ser perigoso porque não tem nenhum tipo de sinalização a respeito de velocidade mínima, até por ser um tipo de via expressa, mas também não tem nenhuma placa informando sobre o trânsito de crianças na região, e realmente tem muitas crianças na região. As pessoas também usam essa calçada aqui para correr, para fazer Cooper, então tem muito trânsito de pedestres por aqui, e isso não é levado em consideração pela sinalização de trânsito. O risco de queda também acontece aqui nos peitoris,
da avenida, da calçada, que tem uma altura considerável daqui para o rio e daqui para o canal. Então, existe um risco de queda, além disso, também o risco de contaminação, porque o canal está poluído, e também tem uma área aqui onde é jogado lixo, então também existe o risco de contaminação aqui e o risco de afogamento, tanto no rio Anil quanto no canal. Aqui, análise SWOT, as forças internas do residencial, eu mencionei as vias largas, que elas realmente são espaçosas, e na maioria das vezes não existe trânsito de carros lá, então é uma via realmente voltada para o pedestre. A quadra poliesportiva também é um ponto importante, porque é o espaço que as crianças usam para brincar atualmente, apesar de não ter parquinho, não ter playground, tem essa quadra, e as crianças fazem uso dela. E a árvore de grande porte que tem ali próximo à quadra, que ela gera uma sombra, gera um ambiente mais agradável, e então é um ponto positivo. Aqui nas fraquezas, eu marquei a questão do espaço vazio sem playground, que porque o espaço vazio ele pode ser uma potencialidade, no entanto, quando ele é usado para nada, quando ele está lá se desgastando, ele é uma fraqueza, assim, é um ponto negativo. A arborização também é insuficiente, né? Eu marquei alguns pontos onde tem árvores. E a presença de bares. Existem alguns pontos comerciais aqui com bares, tem mesa de sinuca e música alta, e isso é um ponto negativo para a convivência da criança, né? Que não é um ambiente voltado para a criança. E aqui a questão das oportunidades. Eu marquei a proximidade com o governador Luiz Rocha, né? Que é um ponto com várias, tem oportunidade de pontos comerciais, ou seja, tem escolas, tem restaurantes, tem um restaurante popular ali, que eu até marquei de cor de rosa ali, que é o segundo tópico. É uma potencialidade também. Tem o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, que é lá perto, e a possibilidade de colorir o residencial, que é inclusive um dos pontos da intervenção. Aqui das ameaças, eu coloquei o Rio Anil e o canal, que poderiam até não ser ameaças, mas se tornam ameaças por conta da falta de segurança em relação a eles, e gera um risco de afogamento, gera uma problemática ali, então não é, recomendado que as crianças cresçam em ambientes próximos a águas profundas, assim, porque existe um risco, né, de afogamento. E também marquei o terreno baldio que tem ali perto, que eu já mencionei, que é um risco de contaminação. E eu marquei a Avenida Quarto Centenário, que é um problema também por ser uma via onde os carros passam com alta velocidade, é perigoso para as crianças, é uma ameaça para o seu desenvolvimento, para a sua vida. E aqui eu fiz um mapa de intervenções internas, né, que seria justamente colorir os blocos de apartamento, como eu falei anteriormente, porque a cor ela gera um estímulo visual na criança e tudo isso afeta o seu desenvolvimento. Então, crescer em um ambiente colorido, voltado para a criança, isso gera um impacto positivo no seu desenvolvimento. Coloquei também brinquedos em algumas áreas vazias que tem aqui entre os prédios e o muro limite, né, do residencial, e não coloquei em todos para não ficar sobrecarregado. Coloquei um sim e um não, sim e um não. Melhorar a arborização, com certeza, por todo o residencial. E colocar um playground aqui próximo à mangueira, que é um espaço vazio relativamente grande que pode ser utilizado. E aqui um pouco sobre as intervenções externas. Seria fazer uma melhor sinalização na Avenida Quarto Centenário, eu coloquei aqui, marquei em rosa algumas plaquinhas. A limpeza e recuperação desse canal, que está em estado deplorável. A limpeza do lixão também, tem um pequeno lixão aqui. E a proteção dos peitoris de alturas elevadas. Em aço galvanizado, pontuei que seria em aço galvanizado por conta da proximidade com o mar, para não acontecer do salitre corroer e gerar uma manutenção antes do tempo e, enfim, uma proteção semelhante a essa aqui que eu coloquei na imagem, algo que não impeça o vento, não impeça a visão, mas impeça alguém de cair aí, uma criança de cair aí. E questão de sinalização, eu coloquei a placa de crianças, né, que fala que existem crianças na região, e as de pedestres e ciclistas, porque realmente as pessoas utilizam dessas calçadas aqui para fazer esporte, para caminhar, para correr, andar de bicicleta. Então, é algo que deve ser considerado.
E aqui mostrando um pouco de como funciona a Avenida Quarto Centenário atualmente, que ela tem essas calçadas largas, e existe esse peitoril, que dá na esquerda para o canal e na direita para o rio. Então, as crianças atravessam aqui, as crianças andam de um lado para o outro, as pessoas correm, caminham pelas calçadas. Então, por isso precisa dessa sinalização, para que os motoristas estejam cientes de que ali é uma área em que eles têm que andar com um pouco mais de cuidado. E no caso, a intervenção ficaria assim, com essa proteção ali nos peitoris, né, que seriam as grades de aço galvanizado, e a sinalização, tanto de criança como de pedestres e ciclistas. E aqui um pouco sobre as intervenções internas. Eu criei essa representação aqui para mostrar como seria a pintura, né? Eu pensei nesse design degradê com a mesma cor em diferentes tons, em cada bloco, a cada 2 blocos, uma cor, de forma que a cor estivesse representada por todo o condomínio, não só em um prédio colorido, mas em vários deles, formando o colorido entre eles. E o outro ponto aqui nessa imagem é a arborização, que eu distribuí árvores em todas as áreas todas as áreas verdes, onde poderiam ser plantadas árvores, né, onde não estava cimentado. E essa aqui é a representação. Aqui eu trouxe mais algumas, mostrando como ficaria a visão, assim, dos fundos do residencial, aqui os prédios coloridos e as árvores nos canteiros. A gente já percebe que acrescenta uma estética, principalmente as cores, mas não só as cores, como as árvores também, elas agregam na visão geral do residencial. E aqui um pouco das intervenções internas ainda, que seriam os playgrounds em áreas vazias e próximo à quadra. Então, aqui entre os prédios e o muro, onde eu mostrei anteriormente, colocar alguns brinquedos. Eu escolhi os brinquedos de madeira justamente pela proximidade com o mar. Então, se fossem brinquedos de metal, eles poderiam se desgastar mais rápido por conta do salitre. Então, eu coloquei brinquedos de madeira, alguns deles com materiais reciclados, como esse aqui que tem pneus reciclados nele. E coloquei aqui os restantes dos brinquedos em madeira. E aqui próximo à quadra também, um pequeno playground aqui, todos os brinquedos de madeira também. E aqui mostrando melhor, que seria esse brinquedo em ondas de madeira e pneu reciclado. Esse aqui, que seria uma escada horizontal, e as gangorras de madeira. Aqui o balanço estilo cavalinho de madeira, e aqui os balanços tradicionais também de madeira. E é isso.